Lucas 10, de 1 a 12, a gente vai focar nos versos 5 a 8, 5 a 9. Mas eu vou ler o texto todo, vou pedir só para você prestar atenção, é um texto que a gente está lendo todo domingo. São as ordens que Deus dá, né, àqueles a quem Ele envia. Diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Seguimos a nossa série Vidas Conectadas. E a primeira pergunta que eu faço para você é: de que modo a sua vida se conecta com a vida de outras pessoas? Em que nível a sua vida está conectada às pessoas ao seu redor? Dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu lugar onde você estuda, na sua vizinhança, na sua igreja, na sua família maior. Pensa um pouquinho sobre isso. Como a sua vida está conectada? Porque para a gente, essa conexão em tese é natural. Ela acontece normalmente, mas, presta atenção, nós escolhemos o nível de conexão que vamos ter entre as pessoas. Por exemplo, dando um exemplo pessoal, eu vejo muitos dos meus vizinhos ficarem na porta, conversando. E qual é a minha opção de conexão com essas pessoas que escolhem ficar lá? Eu posso, como a maioria de nós faz hoje, decidir manter a minha individualidade, a minha paz, porque lidar com as outras pessoas envolve tantas coisas, mas eu posso também escolher me arriscar, me envolver com essas pessoas, orar por elas. Pensa, por exemplo, quando você vai numa festa. Você escolhe se você vai chegar lá e falar com as mesmas pessoas de sempre, ou você vai querer ouvir novas histórias. Se você vai pegar o seu celular e usar ele como uma maneira de se sentir confortável e fugir daquilo, ou você vai se arriscar, tentar assuntos, tentar conversas, tentar novas conexões. Eu escolho de que maneira a minha vida vai se conectar com as outras pessoas. E ouve isso, sempre se conectar com outras pessoas é um risco. Dentro da igreja, por exemplo, quantas pessoas tem aqui, e não são muitas, mas ainda assim, cada uma vai pensar diferente da outra. Cada uma vai entender a sua vida com Deus, o seu processo de santidade, aquilo que é aceitável ou não de um jeito. Mas o que eu escolho? A sociedade moderna nos impõe automaticamente, a gente vai na correnteza, uma opção. É melhor manter a paz e ficar sozinho. Você vai se conectar com as pessoas quando você precisar de coisas, quando você precisar delas. E não sei
muitas vezes é consciente, mas eu entendo que muitas vezes não é consciente, a gente faz isso. A gente se mantém isolado até quando a gente precisa de alguma coisa. Vou te fazer uma pergunta para você pensar. Você consegue perceber hoje, nos seus relacionamentos, pessoas com as quais você se conecta e ela não pode te dar nada? Ela não é agradável, aí já arriscou todo mundo, né? Ela não pode te dar um bom papo, um tempo, sei lá. Não estou dizendo que você vai riscar, vai para o outro extremo, né? Então não vou me conectar com nenhuma pessoa agradável, com nenhuma pessoa que vai ter trocas. A questão é, existem pessoas que não vão me oferecer nada, mas precisam de mim. E eu, como um cristão, como uma luz na escuridão, como enviado às nações, eu preciso ser essa pessoa que aceita se conectar sem receber nada, em que a sua vida é uma doação. É isso o verdadeiro sentido de ser luz no meio das trevas. A gente falou semana passada a ideia de aceitar a amizade. Jesus falou no processo de que nos envia no meio de lobos. As pessoas não estão formatadas como a gente. Elas têm ideias diferentes, elas têm opiniões diferentes. E a nossa primeira reação é afastar todo mundo que não pensa como a gente. É a nossa primeira reação. Vamos afastar, não quero. Vou manter a minha paz. E o Senhor Jesus fala assim, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas. Ele podia falar assim, como lobos no meio de lobos, como cachorros no meio de lobos, como você pensar em qualquer animal que pode se defender. Mas ele fala assim, você é uma ovelha, você não pode se defender, quem te defende sou eu, quem vai te proteger sou eu. Não quer dizer você, falei semana passada, você se deixar violentar pelos lobos ao teu redor. Não é disso que Jesus está falando, a gente tem que separar. Mas ele manda você andar no meio dele. Não separar as amizades. Porque é lá que estão as pessoas que realmente precisam de você. É lá que realmente estão as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E a gente precisa se despertar para isso. Normalmente a gente acabou criando amizades mais ou menos no padrão das redes sociais. Como é que são o padrão na rede social? Você tem 500 amigos, 1.000 amigos, 300 amigos, 2.000 amigos. Por mais seletivo que você ache que a maioria você ou não conhece mesmo, ou nem lembra quem é. Se dá uma olhada depois nos seus amigos, você vai ver um monte que você nem sabe, nem lembra da cara. E aí pensa um pouquinho sobre isso, né? Como é que são as suas relações? São secas, são superficiais? Ou você está disposto, você está aberto para realmente viver um relacionamento que você pode entrar na vida de outra pessoa e permitir que a mensagem do Evangelho que está em você alcance ela? Percebe se você não tem levantado muros suficientes ao ponto de não se misturar, não só das coisas que tem de ruim do lado de lá não passar para cá, mas o muro está tão alto que as coisas que tem de bom, o Evangelho, Cristo, também não passa para lá. A gente se separou de maneira completa. Vamos entrar no texto para a gente pensar um pouquinho, mas antes eu quero fazer algumas perguntas além dessas que eu já fiz. Primeira coisa, como é que esse texto que a gente está lendo todo domingo tem mexido com você? Pensa sobre isso. Porque eu acho que a gente se acostumou a um padrão de vir ouvir a mensagem e ir para casa. E apagar. E mesmo que incomodado por algumas questões, a gente deixa elas nas gavetas. Como isso tem mudado você? Você decidiu continuar não obedecendo? Por exemplo, a gente falou sobre a ideia de duplas. Deus nos envia ao mundo para viver parcerias. Você tem vivido essas parcerias com as pessoas da igreja, com as pessoas ao seu redor, para alcançar outras? Você tem orado junto? Eu quero me concentrar no verso 5 ao 8, para a gente pensar um pouquinho sobre
as nossas relações, os nossos sentimentos em relação às pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. Mas eu quero que uma frase fique dentro de você. Eu quero que você pense ao longo desse sermão em uma frase. Os nossos relacionamentos são as pontes que ligam o Cristo que está no meu coração aos outros corações. Você entende isso? Os meus relacionamentos são a ponte que vão ligar o Cristo que está em mim ao coração das outras pessoas. Pensando de maneira figurada, Jesus pega 70 e envia. Ele fala, vão, vocês estão me precedendo, eu vou lá. Eu vou chegar lá, mas a colheita já está pronta, eu já trabalhei no coração dessas pessoas, eu vou consolidar isso. Trazendo para os nossos dias, o que Jesus está falando é, sabe as pessoas que estão ao seu redor? Eu já trabalhei na vida deles. Agora você está indo, e os seus relacionamentos estão preparando o que eu vou fazer, a consolidação da fé na vida deles. Em resumo, é isso que Jesus está falando com a gente hoje. E a pergunta é, o nosso coração, a nossa vida está comprometida com esse envio de Cristo? Versos 5 ao 6, Jesus diz assim, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre você. Jesus nos instrui como a gente vai lidar com as pessoas. Pensa um pouquinho, o que significa eu entrar numa casa e declarar paz sobre aquela casa? A gente pensa muito de maneira religiosa, né? Você entra, ergue as mãos, fecha os olhos e fala, paz seja sobre esse lar, que a graça do Senhor Jesus Cristo se estenda sobre cada cômodo, e você começa a usar os jargões que você já conhece para declarar uma bênção mágica. Jesus está falando disso, você pode chegar e orar, dependendo do nível de intimidade, da relação que você tem. Não é pecado nem é mal orar pela casa e declarar bênção sobre elas, mas pensa no sentido mais profundo, no princípio que está envolvido nisso. Jesus está falando, na casa que você entrar, queira o bem para essa pessoa. Espere, crie expectativas de que a paz inunde esse lar. Como é que a gente faz normalmente nas nossas relações? Você viu um probleminha, viu um erro. E você viu fulana de tal? Caramba, como é que ela trata a casa? Olha a relação dela com o marido. E todo defeito, e todo problema, e todo mal, ao invés de ser alvo da nossa atenção, da nossa oração, da nossa expectativa de mudança, da ação sobrenatural de Deus, acaba sendo assunto de fofoca, acaba sendo no nosso coração um motivo para a gente fomentar a divisão, para a gente deixar despertar. Aquela pessoa não é como eu não quero misturar com aquela pessoa porque ela é desse jeito, ela é assim ou ela é assado. Pensa bem, Deus quer que você entre em cada lar e anseie pela paz sobre aquele lugar. E para a gente avançar mais um pouquinho, naquele tempo era comum na relação do Oriente, receber alguém, um convidado em casa era uma honra. Tanto que você vê no Antigo Testamento, chega um desconhecido, seja um anjo ou qualquer um, as pessoas querem, não, vem para minha casa. É uma honra receber. Hoje não é assim, né? Hoje é o contrário. Para você entrar na casa dessa pessoa, você tem que conhecer ela já há 10 anos. Tem que ter intimidade e por aí vai. Então a gente pode facilitar. Como é que é a relação de vocês em relação às outras pessoas? Ansiar por declarar a paz na vida de outras pessoas. Independente se elas são lobos ou não. Independente se elas pensam como você ou não. Deus quer que você seja um mensageiro da paz. Eu fico pensando em todas as relações que Jesus teve nos evangelhos. Pensa nos encontros que ele teve com as piores pessoas possíveis, desde pecadores renomados como publicanos, prostitutas e seja lá o que você mais lembrar, cobradores de impostos, até os pecadores institucionais como fariseus. Jesus comeu na casa deles. Jesus os abraçou e os recebeu. Vem para perto de mim. A minha vida vai mudar quem você é.
Chega mais, eu não quero te afastar de mim. Eu quero que você esteja perto, porque o Cristo que está em mim é poderoso o suficiente para mudar quem você é. Isso deve virar a nossa percepção e valores em relação aos nossos relacionamentos de cabeça para baixo. Entende isso? Você tem declarado paz sobre as pessoas? Ou você tem como os fariseus? Como é que os fariseus faziam? Os religiosos daquela época, eles carregavam carimbos, sabia? Carimbos virtuais. Olhava a pessoa, carimbava. Pecador. Ah, esse aí não é tão santo quanto eu. Esse aí não se mistura comigo. Eles tinham um monte de carimbo. Jesus tinha abraços. Jesus trazia as pessoas para perto. Por isso que a vida de fé e a igreja deve ser o ponto de partida. A igreja é lugar de pecadores, no processo de transformação. Só que a nossa cabeça religiosa mudou e passou a acreditar que a igreja é lugar de santos, já completamente formatados. Pensa comigo, você acha que Jesus, quando chamou aquela prostituta e falou assim, ó, está perdoado os seus pecados, vai, não peque mais. Você acha que ela não pecou mais? Impossível. O desejo dele era que ela não pecasse mais. Ah, pastor, mas ela deve ter abandonado a vida principal de pecados na prostituição. Espero que sim. Mas na maioria das vezes, a vida de abandono do pecado é um processo. Um processo que eu gosto de repetir essa frase, é uma longa caminhada na mesma direção. Quem é que mudou do dia para a noite? Existem casos. Por exemplo, a pessoa viciada em cigarro, alguma coisa, puf, mudou. Ela nunca mais botou um cigarro na boca, nunca mais bebeu uma gota de álcool. Mas a gente sabe que essas são as exceções. Deus trabalha com a gente num caminho. Ele chama a gente para caminhar e essa é a igreja. Lugar de pecadores que se ajudam, que ainda vivem o processo. Por isso, Filipenses, Paulo vai dizer à igreja, aquele que começou a obra em vocês vai terminar. Tenham paciência. Não sejam tão duros com vocês mesmos ou com os outros. Declarem paz. Vivam a paz. Versos 7 a 9 diz assim, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. O que significa entrar numa casa e permanecer? Jesus está falando de maneira prática aqui no contexto do texto, que aqueles evangelistas deveriam entrar numa casa, naquele tempo era comum, lembra? Você ser recebido. Hoje, se você encontrar alguém na rua, tu vai receber na tua casa? Um desconhecido? Não, entra aí, fica aí, até quanto tempo tu quiser. Você mal dá alguma coisa. Naquele tempo era comum isso. As pessoas eram recebidas, fica aí, enquanto der. Não procura lugares mais cômodos, mais ricos, mais agradáveis. Foi ali que o Senhor te enviou. Fica ali até você terminar a tua obra, até Deus terminar aquilo que Ele tem naquele lugar. Não andeis de mudar em casa. Pensa um pouco para a gente nas nossas relações. Eu fiquei pensando muito sobre isso, irmãos. Meditando sobre a minha expectativa com as pessoas. E aí é um erro evangélico. Você começa a conviver com a pessoa. Só que aí você tem a paciência, sabe que demora. Depois de uma semana, porque você é muito paciente, a pessoa não foi para a tua igreja, você chuta ela. Ah, essa aí não quer nada com Jesus, não quer nada, vou deixar para lá. Deus está falando, permanece, insiste. Aprenda a olhar para a pessoa a partir de quem ela é, a desejar abençoá-la. Fique na casa, crie relacionamentos. Deixe que a sua vida, o seu estar com ela, seja uma pregação poderosa. Aí eu pergunto, a sua vida tem sido isso? Os seus relacionamentos
pregam um Cristo que está no seu coração. E aí eu acho que a gente precisa ser intencional, realmente levando a pessoa a Cristo, porque ele vai dizer: curem os enfermos, preguem, digam a eles que o reino está próximo. As pessoas precisam saber. Pensa comigo rapidinho. Se eu amo as pessoas que estão ao meu redor, ou pelo menos simpatizo com elas, amigos, bons vizinhos, bons colegas de trabalho, a melhor coisa que eu posso fazer para essas pessoas é dar o melhor que tem em mim, que é Cristo. E talvez a institucionalização da religião, e talvez todo o erro dos cristãos ao longo da sua caminhada tenha tornado isso muito difícil. Mas eu quero te desafiar a não ficar nesse lugar confortável. Porque é confortável para a gente criar uma barreira e falar assim: essa barreira não dá para passar. O Cristo que está no seu coração é vivo. E Ele quer alcançar esse coração. Se para você é tão difícil falar da igreja, fale de Cristo. Fale do quanto Cristo faz bem para você. Fale que o Rei está próximo. Eu falo para as minhas crianças: o que é o reino de Deus? Eu pergunto toda hora para eles: o que é o reino de Deus? Para você pensar em reino, você tem que pensar em rei. O reino de Deus é todo e qualquer lugar onde o rei está. E ele manda, ele reina. Começa no nosso coração. E eu estendo o reino de Deus quando eu estendo o local onde o rei reina. E eu preciso levar o rei a essas pessoas com amor, com graça, mas também com ousadia. Porque senão eu me encolho. Resumindo, irmãos, e pensando de maneira prática, a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas que estão ao nosso redor é anunciar a vinda de Jesus ao coração dela. E eu quero repetir a frase que eu acho que ela abre o nosso horizonte. Os meus relacionamentos são a ponte que ligam o Cristo que está na minha vida, na vida que há nas outras pessoas. E aí eu preciso entender que se existe uma pregação generalizada dos telepregadores, das rádios evangélicas, das músicas gospel, e se Cristo está em cada esquina, entre aspas, nas igrejas que se multiplicam, a pregação real e poderosa vai sempre estar em vidas que vivem esse evangelho. E você é a maior pregação. A sua vida, a sua família é a pregação mais poderosa do evangelho. Se a gente quer que as pessoas sejam impactadas por algo sobrenatural, elas precisam ver esse algo sobrenatural em mim, no meu casamento, nos meus filhos, na minha relação familiar, na vida que vive esse evangelho poderoso. Eu não sei em que situação você se vive hoje, você está hoje, mas Deus quer usar. Onde você está? Eu fiz uma observação no domingo passado e eu acho muito interessante a gente martelar nisso, né? Volto a perguntar: como as minhas relações testemunham desse Cristo? Infelizmente, quanto mais tempo eu passo na igreja, vê se não acontece isso. Eu falei isso domingo passado. Quanto mais tempo eu passo na igreja, menos relacionamentos não cristãos eu tenho. Isso significa que está todo mundo se convertendo ao meu redor? Infelizmente não. Parece que é um contrassenso, porque parece que o meu tempo de igreja me impulsiona na direção oposta à missão. É ou não é? Que coisa estranha. A igreja está me levando para longe da missão, ou sou eu que encontro um lugar confortável? Ou sou eu que deixo a missão escapar dentre os meus dedos? O meu tempo dentro da igreja precisa fazer com que essa missão ganhe força. E eu preciso levar esse evangelho às pessoas. Fechando, irmãos, eu quero que você tenha a clara percepção de que você já foi enviado. Como aqueles 70, o lugar onde você está, a família que você vive hoje, o seu lar, a sua vizinhança, a sua igreja,
é o lugar onde Cristo te enviou. E é exatamente o lugar onde você deve estar. As pessoas que você convive ao redor, ou deveria conviver, são as pessoas que Deus quer alcançar através da sua vida. Você acredita nisso? Então eu preciso permanecer um pouco mais. Eu preciso acreditar mais um pouco no que Deus vai fazer, ainda que eu não veja, ainda que pareça difícil demais. Lembra, a colheita é grande, é maior do que eu posso colher. Isso é uma boa notícia. Deus vai nos levar a colher frutos, e os frutos são pessoas que se chegam para Ele. Meu desafio final para você é que você aumente o seu nível de relacionamento com as pessoas. Ore e peça para Deus revelar quais pessoas Ele tem colocado ao seu redor, e você precisa aprofundar a relação até o nível de apresentar Cristo. Como a gente já falou, não faça isso sozinho. Compartilhe isso com as pessoas que estão perto de você, para que o Evangelho, como ele não seja um desafio solitário. Ok?